Olá, sou o pastor Kleber Batista, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, que diz assim: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ninguém gosta de sofrer. A verdade é que todos nós temos um instinto para a preservação da nossa vida e um desejo por certo bem-estar. Acontece que a nossa vida não será marcada somente de momentos prazerosos, de momentos de alegria, de momentos em que nos sentiremos confortáveis. A vida também tem os seus dramas, a vida também tem as suas dificuldades, a vida também pode ser marcada por lutas, né? Então, todos nós sabemos bem o que é isso. E nós estamos vivendo num momento de luta, nós estamos vivendo num momento de dor, nós estamos vivendo num momento de dificuldade. Bom, como encarar a vida nesses dias de dificuldade, nesses dias de sofrimento em que nós nos sentimos fracos? Quando nós observamos aqui esse texto da palavra de Deus, nós temos alguns indicativos de como nós podemos olhar para a vida de forma diferente quando a vida for marcada por lutas, por dificuldades, por dores. Paulo, o apóstolo, sem dúvida foi um homem de Deus. Nós sabemos que a vida dele foi completamente alterada quando ele teve um encontro com a pessoa de Jesus, quando ele caminhava em direção à cidade de Damasco. E Jesus então o chama para viver na sua presença e o chama também para anunciar o evangelho. E agora, por causa do seu chamado, por causa da sua missão, o apóstolo ele vai passar por muitas dificuldades. Ou seja, o seu chamado envolvia necessariamente sofrimento. Então, o apóstolo sofreu prisões, o apóstolo sofreu perseguições, sofreu açoites, sofreu privações. E não somente isso, também havia sobre ele uma grande pressão por causa das igrejas que ele plantava ao longo do seu ministério. Ele havia plantado muitas igrejas e ele se preocupava com a condição daqueles irmãos. E isso envolvia bastante sofrimento. Bom, mas ele encontrou um propósito para a sua vida. Ele encontrou o propósito da sua vida em Jesus, na pessoa de Jesus. E esse Jesus que o chamou e que lhe deu uma missão, era o Jesus também que o visitava nos momentos de suas necessidades e no momento de sua grande fraqueza. Então, o apóstolo declara aqui que ele percebeu que naqueles momentos em que ele se sentia fraco, cansado, abatido diante das lutas da vida, é que ele mais percebia o poder de Deus atuando na sua vida, a graça de Deus atuando na sua vida, ele impulsionando a seguir adiante. Então ele diz: a graça de Deus me é suficiente. Graça é um favor imerecido, é algo que Deus faz de modo caridoso em nosso favor, em nossa direção. Então, aqui o apóstolo Paulo percebe uma dinâmica. E essa dinâmica pode ser a mesma na minha vida e na sua vida. Ou seja, quando eu e você nos orgulhamos dos nossos pontos fortes, nós ficamos com todo o crédito e nós tendemos a avançar a nossa vida baseado na nossa própria força. Nós começamos a ter um sentimento de orgulho, nós começamos a achar que nós somos autossuficientes e de repente a gente pode começar a tomar caminhos que sejam contrários à vontade de Deus. Mas quando nós nos sentimos fracos e abatidos e vemos o poder de Deus atuando na nossa vida, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa inadequação,
nós vemos Deus atuando na nossa vida, então Cristo é glorificado. E nós, então, vemos Cristo indo à nossa frente, nós seguindo a Cristo, e nós vemos Cristo vindo ao nosso encontro, ao nosso socorro, e então Cristo é honrado, porque apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa inadequação, nós vemos o poder de Deus atuando na nossa vida. Então, eu queria dizer para você que esse momento que nós estamos passando de dificuldade, talvez seja um momento oportuno para você experimentar a presença e o poder de Deus em sua vida, que de outro modo talvez você não experimentaria. Tenho ouvido relato de pessoas que têm experimentado a graça de Deus, o poder de Deus em suas vidas, de modo assim extraordinário, porque elas estão se sentindo fracas, elas estão se sentindo vulneráveis e elas estão vendo o quanto elas dependem de Deus. E aí então o coração dessas pessoas é atingido pelo poder de Deus de forma especial e elas se derramam na presença de Deus em oração, em gratidão, elas veem a provisão de Deus na sua vida e elas veem o quanto Deus está sendo maravilhoso. Apesar desse momento de luta, de fraqueza, elas estão experimentando a graça e o poder de Deus em suas vidas e estão entendendo cada vez mais o seu chamado e o seu propósito de vida. E estão encontrando alegria mesmo em meio aos sofrimentos. É claro que o apóstolo Paulo não era masoquista, mas ele sabia que a sua vida, o seu chamado, o seu propósito de vida envolvia sofrimentos. E era nesses sofrimentos que ele encontrava mais ainda o poder de Deus. Era nos momentos de grande fraqueza que ele via mais ainda o poder de Deus e a graça de Deus atuando na sua vida. É por isso que ele vai dizer algo tão ousado. Então eu me alegro nas fraquezas, me alegro nos momentos de dificuldade, não porque eu gosto de sofrer, mas porque é nesses momentos que Cristo é glorificado na minha vida, que eu vejo Cristo atuando na minha vida, eu vejo que Ele vai à minha frente. É quando eu sou fraco, eu sou forte nele. Cristo está comigo, Cristo me impulsiona. A sua graça me basta, a sua graça me é suficiente. Eu espero que você, na sua luta, na sua dor, na sua fraqueza, na sua inadequação, possa ter a mesma experiência do apóstolo Paulo. Que você seja visitado por essa graça maravilhosa, por esse poder maravilhoso e você possa perceber quanto é bom viver na dependência de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.